Bom dia. Bom, a gente está recebendo, e não é só a gente, não, que é jornalista, não é só o ouvinte da CBN, muita gente recebendo ali algumas mensagens ou posts aleatoriamente, será? Não, não é. São patrocinados, impulsionados, sim, de possíveis candidatos a vereador, a prefeito. Isso pode ou não pode? Bruno Silva. Pois é, né? De acordo com as interpretações lá atrás da Justiça Eleitoral, pode, viu, Carol? Pode conteúdo patrocinado aí, né? Do impulsionamento ainda dentro do contexto das pré-candidaturas, só que vale lembrar que ninguém pode pedir voto nesse momento, né? E tem que também ter uma certa dose de parcimônia para depois não ter problema com a justiça, né? Principalmente, por exemplo, se configurar abuso de poder econômico. Então vamos dar um exemplo. Guilherme vai ser candidato a vereador, né? Vai gastar aí 100 mil reais. Se ele gastar 90 mil em impulsionamento de pré-campanha, alguma coisa de errado tem nessa história toda, né? Então aí há uma interpretação de que você pode fazer as divulgações e tudo mais, mas com uma certa parcimônia. Aliás, hoje, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral, viu, Carol, Guilherme, queridos ouvintes, está para divulgar aí as regras que vão nortear alguns aspectos centrais aí das eleições desse ano. Viu? E saem hoje, então, algumas das regras ou já é todo o pacote, vamos dizer assim? Eles estão analisando. Na verdade, se a gente pensar no último mês, nós tivemos várias audiências, tá? Até para contextualizar para o nosso ouvinte. E aí o TSE, ao longo do dia de hoje, nessa terça-feira, está debatendo, porque a lei das eleições, né? O trabalho todo, a lei das eleições determina que esse trabalho todo de organização dos aspectos práticos, né? Das campanhas, como vai funcionar, o que pode, o que não pode, tem que sair até o dia 5 de março, viu, Carol? Dentre os principais temas que vão ser discutidos aí, ó, destaque para questão da inteligência artificial, que a gente já falou aqui no espaço, inclusive do café, sobre a sua importância, né, o quanto a gente precisa tomar cuidado por conta de deturpar falas, imagens aí por parte dos candidatos, as consultas populares, transporte de eleitores, a questão da proibição do uso de celulares nas cabines de votação, armas, né, transporte de armas no local de votação. Então, tudo isso são assuntos que devem ser regulamentados aí no documento final, vamos dizer assim, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, para a gente poder entender ao certo o que pode e o que não pode para essas eleições em específico. Essa preocupação com fake news ou também com vídeos editados falando da vida dos supostos pré-candidatos, né? Isso é muito preocupante para alguns que eu já andei conversando aqui na cidade de Campinas, principalmente pré-candidatos a vereadores. Eles falam que todo tipo de mentira já está sendo editada e montada com voz e tudo, e que alguns até se surpreenderam com a qualidade dos materiais que poderiam ter sido feitos por profissionais mesmo da área de comunicação, viu, Bruno? O deepfake, né? O deepfake. Eu acho que um dos instrumentos que o TSE vai tentar ver se consegue incorporar, viu, Carol, é falar que quando o vídeo tiver qualquer tipo de uso, vira uma mensagem explícita de que ali há algum tipo de alteração ou uso massivo da inteligência artificial para sua produção, algo nesse sentido. Não sei se necessariamente resolve, tá? Penso que não, né? Principalmente se a gente pensar se esses vídeos eles são às vezes produzidos para as redes e ali nas redes eles vêm identificados com isso, mas esse vídeo pode ser facilmente obtido e circulado, por exemplo, por aplicativos de mensagem, como é o caso de um dos mais populares aí, o WhatsApp, Telegram, e outros que os candidatos acabam utilizando bastante para compartilhar, né? Não tem solução simples, viu, Carol? Eu particularmente vejo dessa forma. Cada vez mais essa relação, principalmente com as tecnologias, ela é algo que preocupa bastante a gente, né? Vai preocupar muito na campanha eleitoral como um todo também. E a gente sabe que avisar, alertar é um primeiro caminho, mas é aquela história, não foi de alertar ou de avisar ou mostrar que às vezes aquele conteúdo não tem relação com a verdade que ele deixou de circular em eleições anteriores. Imagina agora, então, com todos esses recursos que acabam imitando vozes originais, posturas, você acaba pegando às vezes uma imagem, algo nesse sentido, e a partir daquilo produz um vídeo inteiro. Vai ser um baita desafio, a gente está gatinhando ainda, acho que nesse aspecto, viu? Agora tem outra notícia aqui, que pode se tornar aí uma corda no pescoço, aproveitando aqui as brincadeiras que o próprio prefeito Dario Saad faz lá no seu Instagram, que é esse anúncio. Agora há pouco nós acompanhamos o repórter Enzo Vignani trazendo a informação a respeito da tirolesa que poderá funcionar aqui em Campinas. Na verdade, já está mais avançado, né? E agora já tem até o preço que pode custar para cada um para dar uma voltinha de tirolesa lá no Taquaral. Ingressos a R$ 92,00, um investimento de R$ 1 milhão. As obras devem começar nessa primeira quinzena de março. A gente faz essa brincadeira, não só para a questão de segurança, a gente imagina que, claro,
eles vão realizar todos os procedimentos, e precisa, né, porque nós temos histórico, então precisa estar tendo todo tipo de recurso ali para funcionar de maneira que seja segura para quem tiver interesse na atividade, mas nós já recebemos, Bruno, alguns ouvintes comentando essa notícia. Carla Bergamo falou aqui, nossa, R$ 92, eu com 2 filhos vou deixar R$ 300 no Taquaral? Para mim, a tirolesa vai ficar de enfeite, escreveu a Carla. Já o Samuel diz o seguinte, mas falta remédio no posto de saúde, a gente vai ter tirolesa? É pão e circo, hein? Escreveu o Samuel. A galera tá crítica, tá afiada, né? Hoje Até eles porque estão no bravos eleitoral aqui, todo mundo viu? tá muito mais de olho, né? Todo mundo tá muito mais de olho, né, Carol? O que eu penso particularmente, viu, Carol? Eu acho que, de fato, né, você pode ocupar os espaços, pode pensar em modos de torná-lo mais atrativo, atrair as pessoas, mas tem tantas prioridades também importantes para serem pensadas, né? O próprio espaço já é muito bonito, já é muito agradável, mas a gente precisa pensar também em viabilidade, se vale a pena ou não vale, enfim, dar ênfase sobre esses aspectos. Acho que tem bastante coisa mais importante. Estou com os ouvintes nessa, Mas viu, Carol? só uma ressalva, é um investimento particular de um consórcio, né? Você até que assinou o contrato, sim. né? É um investimento particular desse consórcio feito por 2 empresas. Então, nesse caso, não há dinheiro público, mas tem toda essa visão aí do pessoal, né? Que está um valor alto e que poderia, talvez, a prefeitura se preocupar com outras coisas, né? Mas, Guilherme, Oi. tem um ponto. O investimento é privado, mas o espaço, em tese, é público, né? Sim. E aí a gente precisa debater qual que é o tipo de finalidade que a gente tem do espaço público, ou se a gente quer privatizar aquilo que é público, ou poderia pensar em outra lógica de equipamento. Enfim, aí o debate é bem mais... Ainda qual que a o verba retorno, fosse- né, que a cidade vai ter com isso, basicamente, né? Exato. Se Isso tem também algum é pensar política pagamento pública de alguma outorga, ou forma. se é só uma atração a mais para o Taquaral para aumentar a movimentação, né? Enfim. Exato. E só para a gente finalizar aqui, né, Carol? A gente teve sessão da Câmara ontem. A principal aqui, o principal destaque é uma lei que criou o branco de fraldas, foi aprovada em segunda discussão. Ele será mantido por meio de doações de pessoas físicas ou jurídicas e também com verbas de emendas impositivas e convênios para beneficiar moradores que estejam aqui em Campinas há pelo menos 1 ano e apresentem prescrição médica com a descrição da patologia que fundamente a necessidade de uso de fraldas, né? Daí essas pessoas que não têm condições de ter acesso a essas fraldas poderão receber por meio desse banco de fraldas, além de outras votações que teve aqui, muitas homenagens, enfim, mas esse é o principal destaque na pauta de ontem, Bruno. Principal destaque, viu, Guilherme? Projeto importante, né? Claro, a gente precisa pensar que esses projetos, principalmente de cunho social, eles são fundamentais, né? Ainda mais se tratando da importância do significado para quem deu uma olhada no projeto, faz muito sentido. Acho que a Câmara acerta, por exemplo, na aprovação dessa medida assim, né? Claro, fica sempre aquela dimensão que a gente não pode perder do horizonte, que os vereadores também têm que estar muito atentos, né? Precisa pensar qual o custo, qual a dinâmica, a logística, que tipo de responsabilidade isso atribui ou não atribui para o Poder Executivo, a fim de não invadir nenhum tipo de competência lá na frente, né? A Câmara aprovou, vamos ver depois qual é a resposta por parte do Poder Executivo, se veta ou se aprova, né, também o projeto, isso é importante. A gente tinha mais participações, mas não temos mais tempo. Obrigada, Bruno. A gente vai voltar, viu, sobre o engajamento dos nossos pré-candidatos. Vamos sim, porque é divertido, né? Tem gente fazendo cada coisa nas redes sociais, viu? A gente vai comentando mais sobre isso. Carol, Guilherme, queridos ouvintes, forte abraço e até lá. Até. IPTV